Não venha para o casamento. Você e seus filhos são muito desorganizados. Foi isso que minha mãe me enviou por mensagem 2 dias antes do casamento do meu irmão. Sabe o que é mais engraçado? Eu tinha acabado de pagar 15 mil reais do aluguel da festa com meu cartão de crédito. 15 mil reais que ela jurou que ia me devolver no mês seguinte. Mas essa não foi a primeira vez. Durante 23 anos da minha vida, eu fui a filha invisível enquanto meu irmão era o príncipe de ouro. Eu paguei contas, emprestei dinheiro, ajudei em reformas. E sabe quantas vezes recebi um obrigado de verdade? Nenhuma. 0. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, eu tinha provas de tudo no extrato do cartão. Deixa eu voltar um pouco para vocês entenderem como cheguei nesse ponto. Eu cresci achando que era normal ser tratada diferente. Minha mãe sempre teve essa desculpa pronta. Seu irmão é mais sensível, seu irmão precisa de mais atenção, seu irmão está passando por um momento difícil. E eu era a forte, a responsável, a que sempre dava um jeito. Quando eu tinha 16 anos, consegui meu primeiro emprego numa loja de roupas. Sabe para que foi o meu primeiro salário? Para pagar a festa de aniversário de 18 anos do meu irmão. Ele queria uma festa grande com DJ, open bar, essas coisas todas. Minha mãe veio com aquele papo. Filha, você é tão generosa, seu irmão vai ficar tão feliz. E quando eu fiz 18? Ganhei um bolo comprado no mercado e um parabéns cantado na sala. Nenhuma festa, nenhuma comemoração. Porque nessa época meu irmão tinha acabado de ser demitido e estava deprimido, então não era o momento de fazer festas. Mas quando era para ele, sempre era o momento certo, não importava o que estivesse acontecendo na minha vida. Os anos foram passando e o padrão só piorava. Eu me formei na faculdade, consegui um emprego bom como analista financeira. Enquanto isso, meu irmão pulava de emprego em emprego, sempre com uma desculpa nova. O chefe era ruim, os colegas eram invejosos, o horário não era bom. Minha mãe sempre defendia ele. Meu menino é inteligente demais para esses empregos medíocres, ela dizia. Inteligente demais, mas na prática quem pagava as contas dele era eu. Aluguel atrasado? Eu pagava. Conta de luz cortada? Eu resolvia. Carro quebrado? Adivinha quem colocava a mão no bolso? E toda vez vinha com aquela promessa. É só dessa vez. Semana que vem eu te pago. Pode deixar que não vou esquecer. Mentira. Sempre mentira. Aí chegamos em março desse ano. Meu irmão finalmente arrumou uma namorada que aguentou ele por mais de 6 meses. Milagre, na minha opinião. E claro, em 3 meses de namoro, eles já estavam noivos. Mais 3 meses e já estavam marcando casamento. Tudo muito rápido, tudo muito intenso, como sempre era com ele. Quando ele anunciou o casamento, minha mãe entrou em modo produção total. Começou a planejar tudo. Buffet, decoração, vestido da noiva, terno dele, lua de mel. Só tinha um pequeno detalhe. Nenhum deles tinha dinheiro para pagar nada disso. A noiva trabalhava como recepcionista, meu irmão estava desempregado de novo e minha mãe vivia de uma aposentadoria que mal pagava o aluguel dela. Foi quando começaram os pedidos. Primeiro veio minha mãe. Filha, você pode emprestar 5 mil para a gente começar a pagar as coisas? Eu emprestei. Depois, preciso de mais 3 mil para o buffet. Eu dei. Então, o salão pediu 15 mil de entrada e só aceita cartão de crédito. Você pode colocar no seu? Eu, como uma idiota, coloquei. Somando tudo, eu tinha colocado 28 mil reais naquele casamento. 28 mil reais que eu tinha juntado durante 2 anos para dar entrada num apartamento. Meu sonho era sair do aluguel, ter um lugar meu, construir algo sólido para os meus 2 filhos. Mas lá estava eu, financiando o casamento de conto de fadas do meu irmão. Toda vez que eu perguntava sobre o dinheiro, minha mãe tinha uma desculpa nova. Calma, filha. Depois do casamento a gente acerta tudo. A família da noiva vai ajudar. Seu irmão já tem umas entrevistas marcadas. Era sempre um depois, um em breve, um logo logo. Nunca um agora, nunca um prazo real. Os preparativos foram avançando e eu comecei a perceber algo. Eu não estava sendo incluída em nada. Minha mãe e meu irmão faziam reuniões com a noiva e a família dela, escolhiam coisas, decidiam detalhes. Eu só recebia mensagem quando precisavam de mais dinheiro. Literalmente eu era um caixa eletrônico humano para eles. 2 semanas antes do casamento, perguntei sobre os convites. Ué, mãe, cadê meu convite? Minha mãe deu aquela risada sem graça e falou: Ai, filha, a gente tá fazendo uma coisa mais íntima, só família próxima mesmo.
Eu congelei. Só família próxima? Eu era a filha dela. Mas não, família próxima significava ela, meu irmão, a noiva e a família da noiva. Mas o pior ainda estava por vir. Faltando exatos 2 dias para o casamento, numa sexta-feira à noite, eu estava fazendo janta para os meus filhos quando vi a notificação no celular. Mensagem da minha mãe no grupo da família. Abri achando que era algum detalhe de última hora. Não era. Não venha para o casamento. Você e seus filhos são muito desorganizados. Fiquei olhando para a tela sem acreditar. Li de novo. E de novo. Muito desorganizados? Meus filhos tinham 7 e 9 anos. Eram crianças normais, educadas, que iam bem na escola. O que diabos significava muito desorganizados? Antes que eu pudesse responder, meu irmão mandou um emoji de risada no grupo. Aquilo foi a gota d'água. Não foi nem a mensagem da minha mãe. Foi ver meu irmão rindo da situação. Rindo de eu estar sendo expulsa do casamento que eu mesma estava pagando. Eu senti uma raiva subir que nunca tinha sentido antes na vida. Respirei fundo. Botei as crianças para assistir desenho. Fui pro quarto e abri o aplicativo do banco. Fui direto no cartão de crédito e comecei a olhar todas as transações dos últimos 3 meses. Salão de festas, R$ 15.000. Buffet, 8.000. Decoração, 3.000. Fotógrafo, 2.000. A lista não acabava nunca. Então eu fiz uma coisa que deveria ter feito há muito tempo. Peguei meu notebook, abri uma planilha e comecei a calcular tudo que eu tinha emprestado para minha mãe e para o meu irmão nos últimos 5 anos. Cada real, cada centavo. Fui nos extratos antigos, nas conversas de mensagem onde eles pediam dinheiro, em tudo. O número que apareceu na tela me deixou com vontade de chorar. R$ 112.000. Eu tinha emprestado R$ 112.000 para eles em 5 anos. Isso sem contar as coisas pequenas, as compras de mercado, os presentes que eu dava, e eles nunca retribuíam. Se contasse tudo, provavelmente passava de 130.000. Fiquei olhando para aquele número na tela até meia-noite. R$ 112.000. Era mais que uma entrada de apartamento. Era quase um apartamento pequeno quitado em algumas cidades. Era a faculdade dos meus 2 filhos garantida. Era segurança, era futuro, era dignidade. E eu tinha jogado tudo na família que me tratava como lixo. Voltei para o grupo da família e digitei minha resposta. Então você não vai precisar do meu cartão pro aluguel, né? Nem da comida, nem do buffet, nem do fotógrafo, nem de nada que foi pago com meu dinheiro. Mandei. 3 pontinhos apareceram. Minha mãe estava digitando, mas eu não esperei a resposta. Abri o aplicativo do banco de novo. Fui em cada transação relacionada ao casamento. O salão tinha uma política de cancelamento que devolvia 80% do valor se fosse feito com 48 horas de antecedência. Perfeito. Cancelei. O buffet tinha política parecida. Cancelei também. Fui cancelando um por um. Decoração? Cancelado. Fotógrafo? Cancelado. Até o bolo eu cancelei. Cada vez que eu clicava em confirmar cancelamento, sentia um peso saindo das minhas costas. Era tipo estar tirando correntes que eu carregava há anos, pesadas, machucando, mas eu achava que tinha que aguentar porque era família. O único que não deu para cancelar foi o buffet parcialmente. Eles tinham uma taxa de 5.000 que não era reembolsável porque já tinham comprado parte da comida. Beleza. 5.000 era bem menos que os 28.000 que eu ia perder. No total, consegui reaver uns 21.000. O resto considerei como uma taxa de aprendizado bem cara. Quando terminei, já passava da 1 da manhã. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens da minha mãe, do meu irmão, até da noiva que eu mal conhecia. Coloquei o celular no silencioso e fui dormir. Dormi melhor naquela noite do que tinha dormido em meses. Não senti culpa. Não senti remorso. Senti alívio. No dia seguinte, sábado de manhã, acordei com 237 notificações no celular. 237. Mensagens, ligações perdidas, áudios enormes. Fiz um café bem forte, sentei no sofá e comecei a ouvir. Primeiro os áudios da minha mãe. Ela estava aos berros, me chamando de egoísta, de ingrata, dizendo que eu tinha destruído a vida do meu irmão. Destruído a vida dele? Eu? A pessoa que pagou as contas dele durante anos? A pessoa que sempre esteve lá quando ele precisava? Eu que destruí a vida dele? Não, mãe. Eu só parei de deixar vocês destruírem a minha. Mas é claro que ela não conseguia ver por esse lado. Para ela, eu era a vilã da história.
Meu irmão mandou uma sequência de mensagens de texto porque aparentemente eu bloqueei as ligações dele sem perceber. As mensagens eram patéticas. Ele começou pedindo desculpa pelo emoji. Depois tentou dizer que era brincadeira. Depois me chamou de louca. Depois voltou a pedir desculpa. Ele estava desesperado. A noiva, coitada, mandou uma mensagem educada tentando mediar. Ela disse que entendia minha raiva, que ia conversar com minha mãe, que talvez desse para resolver tudo. Eu quase senti pena dela. Quase. Porque no final do dia, ela sabia que o casamento estava sendo pago por mim e não falou nada quando me expulsaram. O sábado inteiro foi assim. Mensagens, ligações, até uns parentes distantes começaram a me mandar mensagem dizendo que eu estava exagerando, que família é família, que tinha que perdoar. Engraçado como todo mundo aparece para dar opinião, mas ninguém apareceu para me defender quando minha mãe me expulsou do casamento. No domingo de manhã, véspera do casamento, minha mãe apareceu na minha porta, sem avisar, sem ligar antes, só apareceu. Eu estava de pijama tomando café com meus filhos. Quando toquei a campainha e eu vi pelo olho mágico que era ela, meu primeiro instinto foi não abrir, mas abri. Queria ouvir o que ela tinha a dizer. Ela entrou já falando alto na frente dos meus filhos, dizendo que eu era uma pessoa horrível, que como eu podia fazer isso com meu irmão, que o casamento ia ser cancelado por minha culpa. Mandei as crianças para o quarto. Quando elas saíram, olhei para minha mãe e perguntei: "Você trouxe os 28 mil reais que me deve?" Ela ficou sem resposta. Abriu e fechou a boca tipo peixe fora d'água. Depois começou com aquele papo de que era diferente, que era pro casamento do filho dela, que eu tinha que entender. Eu cortei ela no meio da frase. "Mãe, eu também sou sua filha. Ou você esqueceu disso quando me chamou de desorganizada e me expulsou do casamento?" Ela tentou minimizar. Disse que foi mal interpretado, que ela não quis dizer daquele jeito, que estava estressada com os preparativos. Eu peguei meu celular e mostrei a mensagem para ela. "Não venha para o casamento. Você e seus filhos são muito desorganizados." Onde exatamente eu interpretei mal isso, mãe? Ela mudou de estratégia. Começou a chorar. Aquele choro de crocodilo que ela sempre usou para me manipular a vida inteira. "Minha filha, eu errei. Eu sei que errei. Mas não faz isso com seu irmão. Ele não tem culpa. É o dia mais importante da vida dele. Você não pode arruinar assim." Eu respirei fundo. "Mãe, ele riu quando você me expulsou. Ele achou engraçado. Ele não me defendeu, não falou nada, só riu. E você acha que eu tenho que bancar o dia mais importante da vida dele? Não, mãe. Acabou. Eu não sou mais o banco da família. Eu também tenho filhos para cuidar e um futuro para construir." Ela ficou mais uns 10 minutos tentando me convencer. Ofereceu até assinar um papel dizendo que ia me pagar. Um papel. Como se décadas de promessas quebradas fossem ser resolvidas com um papel. Quando viu que eu não ia ceder, ela partiu pro ataque de novo. Me xingou, disse que eu ia morrer sozinha, que meus filhos iam me abandonar quando crescessem. Abri a porta e pedi para ela sair. Ela saiu gritando que eu ia me arrepender, que eu era igual meu pai, que eu não prestava. Fechei a porta, encostei nela e chorei. Mas não chorei por ter cancelado o casamento. Chorei porque levei 23 anos para perceber que eu nunca ia ser boa o suficiente para ela. Segunda-feira. Dia do casamento que não ia acontecer. Eu tinha tirado o dia de folga no trabalho semanas atrás porque supostamente ia estar no casamento. Acordei cedo, fiz café da manhã legal para os meus filhos e levei eles no parque. A gente passou o dia brincando, rindo, comendo besteira. Foi um dos melhores dias que tivemos em muito tempo. Enquanto isso, meu celular explodia de novo. Mas dessa vez eram outros parentes. Tios, primos, tias, todos querendo saber o que tinha acontecido. Minha mãe tinha espalhado a versão dela da história, que eu tinha cancelado tudo por capricho, que eu era louca, que eu queria destruir a família. Alguns acreditaram nela, mas alguns, principalmente meus primos mais velhos que me conheciam bem, pediram para ouvir meu lado. Eu mandei prints, das mensagens pedindo dinheiro, da mensagem me expulsando, do emoji de risada do meu irmão. E, principalmente, mandei a planilha mostrando os 112 mil reais que eu nunca ia ver de volta. A reação foi interessante. Alguns parentes que sempre acharam que eu era a filha perfeita e certinha ficaram chocados. Uma tia confessou que também já tinha emprestado dinheiro para o meu irmão e nunca recebeu. Um primo disse que evitava minha mãe em reuniões de família porque ela só falava em pedir favor. Descobri que eu não era a única sendo usada.
Eles eram mais espertos que eu e tinham colocado limites anos atrás. Por isso minha mãe tinha se focado tanto em mim. Eu era a única trouxa que ainda acreditava nas promessas dela. A única que ainda achava que ia ter o amor e reconhecimento dela se eu me esforçasse mais. Nas semanas seguintes, minha mãe tentou algumas táticas diferentes. Primeiro tentou me dar ghosting, achar que eu ia correr atrás dela. Não corri. Depois mandou mensagens passivo-agressivas em datas especiais. Ignorei todas. Então tentou usar os meus filhos, mandando presentes baratos com cartinhas dizendo que a vovó amava eles. Eu devolvi tudo. Meu irmão eventualmente conseguiu fazer o casamento. 2 meses depois da data original. Uma coisa bem mais simples, num sítio da família da noiva, com buffet caseiro. Eu vi as fotos no Facebook porque alguns primos postaram. Parecia bonito, parecia feliz. E eu não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem arrependimento. Só indiferença. O engraçado é que depois do casamento, meu irmão tentou reaproximação. Mandou mensagem dizendo que tinha amadurecido, que entendia minha raiva, que queria reconstruir nossa relação. Perguntei se ele tinha o dinheiro que me devia. Ele disse que não, mas que ia pagar aos poucos. Bloqueei ele em tudo. Não foi fácil cortar contato com minha mãe e meu irmão. Teve dias que eu questionei se tinha feito a coisa certa. Teve momentos que eu pensei em desbloquear, em mandar mensagem, em tentar mais uma vez. Mas aí eu lembrava. Lembrava da mensagem. Lembrava do emoji de risada. Lembrava dos 23 anos sendo tratada como cidadã de segunda classe. 6 meses depois de tudo isso, algo interessante aconteceu. Eu finalmente juntei dinheiro suficiente para dar entrada num apartamento. Não era enorme, mas era meu. 2 quartos, uma vaga de garagem, numa área boa para criar meus filhos. Quando assinei o contrato, chorei, mas dessa vez de felicidade. Aquele apartamento representava mais do que 4 paredes. Representava liberdade. Representava que eu finalmente tinha colocado eu e meus filhos em primeiro lugar. Representava que eu tinha aprendido que família não é quem tem o mesmo sangue. Família é quem te valoriza, te respeita e estaria lá por você sem precisar de um motivo. Hoje, 1 ano depois de tudo, minha vida é completamente diferente. Meus filhos estão bem, eu estou bem. A gente tem nossa rotina, nossas tradições, nossos momentos, sem drama, sem manipulação, sem alguém me fazendo sentir que eu nunca sou boa o suficiente. E sabe de uma coisa? Eu não sinto falta deles, nem um pouco. Às vezes, quando eu conto essa história para as amigas, elas perguntam se eu não sinto remorso, se eu não acho que exagerei, se eu não penso em voltar atrás. E minha resposta é sempre a mesma. Eu não destruí o casamento do meu irmão. Eu só parei de financiar minha própria humilhação. A lição que eu aprendi é que não importa quanto você dê, quanto você se sacrifique, quanto você tente, algumas pessoas nunca vão te valorizar. E tudo bem, porque você não precisa da validação delas para ter valor. Seu valor não vem de quanto você aguenta de abuso. Vem de você reconhecer que merece coisa melhor e ter coragem de buscar isso.